Então, até coloco, usando o Miltaço, que é nosso grande amigo e uma referência, vocês concordam com essa tese? O André Sanches, que ganhou 2 paulistas em 18 e 19, que foi o mentor do estádio, que foi campeão brasileiro em 2011, está na sua segunda passagem, deixará o Corinthians como vilão, senhores? Fiquem à vontade. Quer começar, Belo? Fica à vontade. Eu acho que se o André Sanches não tivesse voltado pela primeira passagem dele como presidente do Corinthians, de 2007, né, pegou no finalzinho de 2007 ali até 2011, ele seria considerado provavelmente o maior presidente da história do Corinthians. Rivalizando ali com Vicente Mateus, enfim, que tinha toda também uma história por trás de ter ajudado o clube, de ter levado o clube durante muito tempo, mas eu acho que o Andrés, ele estaria aí na briga para ser o maior presidente da história do Corinthians. Depois ele colocou sempre gente da confiança dele, né, o próprio Mário Gobi e depois o Roberto de Andrade. Ele esteve sempre nos bastidores, teve a construção do estádio em 2014, envolvido em todas as polêmicas, mas é a casa que o corintiano sempre quis, né? A casa que o corintiano sempre sonhou. Então, ele ainda se mantinha em alta, a meu ver. Agora, essa última passagem dele, essa segunda passagem dele, a dívida do Corinthians, ela subiu de uma forma absurda. Ele ganhou 2 campeonatos paulistas, mas, a meu ver, isso é o de menos. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2017, era ele já, né? Não, Roberto. Então ganhou os Campeonatos Paulistas de 2018 e 2019, e ele disse, quando ele foi candidato a presidente, que ele voltou para 2 coisas. Ele voltou para terminar o CT da base e ele voltou para acertar a questão do estádio. Ele não terminou o CT da base, ele não acertou a questão do estádio, muito pelo contrário, né? Não vendeu os tais dos name rights do estádio, não acertou a questão com a Caixa, que está pendente na justiça, e aumentou a dívida de uma forma que ninguém nunca, jamais imaginou, a ponto do Corinthians ter uma dívida hoje que, a meu ver, é impagável pelos próximos 10 anos. Então, eu não usaria essa frase, ele vai sair como vilão, mas ele sujou, ele manchou o nome dele na história do Corinthians nessa segunda passagem. Bessone, Capelanes, fique à vontade. Vamos lá, Pretzel. Eu acho que a palavra vilão é muito forte. Eu acho que ele sai arranhado. Arranhado, acho que ele sai. A não ser que a volta aí do futebol aconteça, aquelas coisas de título brasileiro, título disso, resolve o estádio, enfim. A gente está falando agora em junho. No cenário atual, eu acho que ele sai arranhado. Ele era como se fosse aquele cristal que está ali em cima da nossa mesa, que ninguém põe a mão. Você olha com muita admiração, ele está todo perfeitinho, que era aquela primeira passagem, uma primeira passagem na qual ele dividiu toda a sua diretoria, numa diretoria muito técnica, um ótimo departamento jurídico, um ótimo departamento de marketing. Obviamente, estava no chão o clube, estava completamente destruído, a melhora era até que uma obrigação, mas foi realmente uma melhora muito maior do que todo mundo imaginava. Todo mundo sabia que do chão não dava para passar ali naquele final de 2007, não tinha jogador, não tinha nada. Tinha 12 jogadores sob contrato, era um negócio, uma terra arrasada. Então, a melhora, ela ia acontecer, mas não como a melhora, como aconteceu. Então, era um Andrés que claramente dava mais poder para as pessoas, claramente tinha uma questão, pessoas mais técnicas do lado dele em todos os departamentos do clube. Era um Andrés que era muito mais atento em pequenas situações relacionadas até o dia a dia do futebol, era um cara muito mais presente no vestiário. A gente percebe hoje um Andrés um pouco mais distante do vestiário. Era um Andrés muito mais preocupado, às vezes até na condução, de tentar, eu diria para você assim, contratar com um pouco mais de critério, apesar de ser um momento na qual aquelas apostas eram apostas que você, no momento, o futebol pedia aquilo. Então, você traz ali Jusilei do J. Malucelli, você traz Castanho Ralph do Barueri, Elias da Ponte, Romarinho, Paulinho do Bragantino. Só que o mundo vai mudando, o futebol vai mudando, a percepção das pessoas vai mudando. E, principalmente, uma coisa que
claramente, para mim, ele não entendeu na volta, o perfil do torcedor mudou. Nesses 10 anos, o torcedor do Corinthians, ele é muito mais exigente, é um torcedor de um clube que ganhou tudo na década, é o maior campeão da década, o maior campeão do século. Então, nesta década, o torcedor foi se modificando, a paciência foi ficando menor. O clube, o torcedor hoje, ele quer um time o tempo inteiro brigando por tudo, o tempo inteiro muito forte. Então, se você hoje traz 4 apostas ou traz uma certeza, o torcedor hoje, até por tudo que está acontecendo em volta, até pela lição do Flamengo, que é a lição dos últimos 2 anos, você pode trazer 5 belíssimas apostas. Se você trouxer um cara que você sabe que ele vai vestir a camisa e jogar, esse cara vai ser muito mais bem recebido. Então foram determinadas situações, você vai juntando pedacinhos de situações que foram arranhando a passagem do Andrés nesse exato momento. Além dessa situação, o estádio ainda não está resolvido, pode ser que nesses 6 meses ele tente conversar com a Caixa, chegar no acordo, conversar com a Odebrecht, chega com o acordo, pode acontecer, a gente tem que dar tempo ao tempo, ainda faltam esses 6 meses. O CT da base, devido à pandemia, falta dinheiro, certamente vai ficar do jeito que está, também não vai ser entregue como ele estava querendo, o time também não. Então você vai juntando todas as situações, Prétio, ele certamente ele sai mais arranhado. Isso sem falar no entorno da dívida, que certamente disparou muito, foi a primeira vez na história que termina uma dívida acima de 3 dígitos, e não só acima de 3 dígitos, terminou quase 200 milhões, 177, e isso que ainda agora os conselheiros já estão numa discussão em relação aos 23 do Jusilei, se já estavam contabilizados ou não, ou seja, pode ser que bate os 200. Então você pega todo esse cenário, é o Andrés que certamente volta e se arranhou um pouco a imagem dele, isso eu não tenho a menor dúvida. É aquela história um pouco, viu, Prétio, do Rincon em 2004. O Rincon era aquele deus negro, aquele cara que era o dono do meio de campo. Ele volta em 2004, o time quase cai no Paulista. Para que você voltou, Rincon? Por que você fez isso? Ou mesmo o Marcelinho em 2006. Marcelinho viveu essa situação com o Messi. Para que você voltou, Marcelinho? Aquela sua história, aqueles 10 títulos, 206 gols. Então, eu sinto um pouco o Andrés nessa situação dos ex-jogadores, não de ex, de jogadores que retornam ao clube muitos anos depois e perdem um pouco ali aquele encanto da primeira passagem. Então, vilão eu acho muito pesado, mas certamente arranhado o Andrés vai sair dessa situação. Desculpa alongar um pouco a primeira participação aí. Que isso, a tua analogia é boa, só que o Rincon e o Marcelinho não deixaram um rombo para o próximo treinador pagar, ou para o próximo dirigente pagar, que é o que vai acontecer com o próximo presidente. Aliás, a gente é procurado, eu não procuro, mas eu sou procurado. O que eu vou fazer? Eu sou procurado por muitos conselheiros, e eu tenho falado desde 2014, Capela, antes de passar para ti, tu é testemunha, Capela, desde 2014 a gente conversa sobre isso. Eu sempre disse que o Corinthians ia viver uma situação dramática financeiramente, independentemente dos resultados de campo. Indiscutivelmente, o Corinthians é o maior time do Brasil em termos de títulos na década. Ninguém supera. É imbatível. Talvez até na América do Sul, se fizer a conta aí, de repente, com o River Plate. Agora, na questão financeira, qual é o legado? Ontem eu estava até conversando com o Marco Aurélio Cunha, que é rival, mas ele concorda num ponto assim, ó, tá na hora dos clubes começarem a ganhar dentro de campo, mas que venha uma gestão junto, né? Que não fique apenas tu ganha dentro de campo e a tua gestão ela tá largada. Não pode mais ser assim. Os torcedores não querem mais isso. Dá para ver pelos protestos, os torcedores não querem mais isso. Mas então, Capelanes, até para te passar para ti, os caras lembram, me chamavam de anti. Olha o Prétio que elogia o patrocínio do Palmeiras e não elogia o Corinthians. Uma bobagem gigantesca e tremenda. E hoje tá aí, cara. Tá aí, ó. Tá bem comprovado o que me disse um conselheiro em 2014, que em 2019, nós estamos em 20, o Corinthians teria muita dificuldade para pagar as contas. Eu não vou falar o nome do conselheiro, mas esse cara foi um visionário. Diga lá, Capelanes, o que você acha de tudo? No Prétio, eu concordo 100% com o que falou o Belo, o Vessone. Eu até me arrisco a dizer o seguinte: eu acho que a gestão, essa última do Andrés, na minha opinião, é uma catástrofe. É uma catástrofe. O que foi feito com o Corinthians nesses últimos 3 anos, independentemente de títulos, mas o Paulista, mas trouxe o jogo. Gente, é como vocês falaram, e eu não quero ser repetitivo, até porque eu concordo, repito, 100% com tudo que vocês falaram, a analogia, a ideia, a análise, mas eu particularmente entendo que o próprio torcedor, como disse o Vessone, ele mudou.
ele mudou e é preciso no futebol, já há algum tempo é necessário, só que agora está cada vez mais escancarada. Essa verdade está cada vez mais na cara do torcedor, sempre esteve na cara da imprensa. O futebol é um meio muito sujo. A gente conhece, tem esquema para todo lado, esquema ali, esquema aqui. A política, a mesma coisa, nós sabemos. Quando você junta futebol e política, dois meios imundos, acontece um monte de coisa, faltando transparência. E aí, a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer esse tipo de ponderação, para que a gente não acuse alguém sem provas. Mas, assim, o que mais irrita o torcedor do Corinthians, já que o debate é do Timão, é a falta de transparência vendida ao próprio torcedor há 3 anos, quando o André chegou com a própria chapa Renovação e Transparência. Que transparência é essa? Que nem os próprios balancetes no site, e aí o Andrés deu uma entrevista para o Belo, para o Vessone, no meu Timão, e ele falou que não cumpriu justamente com isso. Se eu não me engano, o Gabriel também estava na entrevista, e ele falou que não cumpriu essa promessa. Então as coisas ficam muito fáceis, né? Ah, não, eu prometi, mas não cumpri. Ah, eu prometi, mas não cumpri. Ah, mas a dívida aumentou. Ah, ok. Ah, mas o estádio não consegui acertar. Ah, mas o CT da base eu também não consegui. Então, assim, o legado do Andrés nessa última passagem, eu, particularmente, sou da opinião que o Andrés, se não tivesse retornado e realizado esse trabalho, que na minha avaliação é catastrófico, ele estaria certamente, aí eu estou alinhado com o Belo, entre os top 3 aí, presidentes da história do clube, alguns apoiando mais o Andrés, outro Vicente Mateus, e assim vai. Mas essa última gestão, ela, na minha avaliação, não deixa um legado positivo, principalmente quando a gente se trata de setor financeiro, e a gente vai certamente discutir mais sobre isso. E me causa estranheza que quando eu faço a comparação política com o futebol, eu gostaria, juro por Deus, eu gostaria de saber o que algumas pessoas fazem dentro do Corinthians, porque para a gente é vendido que algumas pessoas assumiram cargos no clube, sendo que eu, particularmente, os companheiros que acompanham o dia a dia do Corinthians também podem falar, eu, particularmente, quando estava na cobertura do Corinthians, antes da pausa por causa da pandemia, eu vou dar um exemplo aqui, não é pegar para Cristo, mas vou dar só um exemplo para o torcedor que está acompanhando. O Edu Ferreira, vai cuidar do Sub-23. Eu nunca vi na minha vida o Edu tomar conta do Sub-23, ou dar uma declaração sobre o time, ou esclarecer alguma situação delicada, polêmica, como aconteceu recentemente. Então, assim, são algumas pessoas que eu estou citando aqui, levantando, porque eu acho que tem que ter, acho não, eu tenho total certeza que é preciso ter gestão profissional. Enquanto os clubes não profissionalizarem os setores com gente que entenda do riscado, gente que tenha contato, para que possa tirar o clube do fundo do poço, a gente não vai ter um futuro positivo no futebol brasileiro. Se tratando de Corinthians, até foi a pergunta que o Pretzel levantou, se a gente analisa mais como vilão ou herói. Se eu acho que a gestão ela é catastrófica nesses últimos 3 anos e eu particularmente não vejo um legado positivo, e aí eu posso estar sendo injusto, se vocês tiverem algum, me lembrem, fiquem à vontade, então eu acho que sai, tenho certeza que sai como vilão. E o próprio torcedor, que está cada vez mais antenado com a situação do clube, ele pede um impeachment. Por quê? Porque ele quer uma mudança para já. E o próximo presidente que assumir o clube já tem, com certeza, pelo menos o primeiro ou o segundo ano completamente comprometido, justamente porque o Corinthians entrou nesse fundo do poço financeiramente.